Futebol às 5, um programa de Daniel Pacheco com a apresentação de André Vilar. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Chá e Futebol às 5. Como já sabe, este é o programa do Atleta Canal, onde também se joga a Pro Nacional. Hoje este chá é servido com muito boa companhia. Tenho a companhia do Pedro Braga, treinador dos Porões, recém-treinador dos Porões, não é? Da Série A, é empresário de profissão, bem-vindo. Obrigado. E tenho aqui o José Faria, treinador do Ponte, que joga na Série B e que é casado e é pai de uma menina. Neste caso, é bem-vindo de volta, porque já cá esteve, não é? Sem dúvida. Logo no início do Chá e Futebol às 5, ainda com o Daniel Pacheco, aí no segundo ou terceiro episódio. Portanto, já sabe como é que isto funciona, mais ou menos. Acha ele. Esta conversa vai ser um bocadinho para sabermos mais de vocês, também da vossa equipa e do vosso clube. No caso aqui do José, obviamente que eu fui fazer uma pesquisa daquilo que disse antes e, portanto, vamos fazer aqui a comparação com aquilo que foi o passado e o presente neste momento do Ponte. Está bem? Os combinados assim? Pode ser? Começamos, se calhar, por uma viagem ao passado mais recente de cada uma das vossas equipas. Começávamos pelos Porões e pelo último jogo. Os Porões ganhou 1-0 ao Sampaio de Arcos. Que jogo foi este? Que balanço é que dá para fazer deste jogo? Era um jogo bastante emotivo, até porque se trata de um derby local, não é? Regional. E seria também a forma de não criar um fosso muito elevado entre as equipas que estão na situação de despromoção, visto que nós estamos numa situação complicada ainda. E por todos esses fatores era um jogo muito importante vencer. E correu bem, correu como nós estávamos à espera e conseguimos a vitória, estamos já da vitória. Não foi resultado inesperado, estavam à espera mesmo de o conseguir? Sim. Então, sim. José, o Ponte também ganhou 3-0 ao Sampaio, não é? Sim, que jogo foi este? Num jogo que sabíamos que ia ser difícil, não é? Dois objetivos distintos, o Ponte a tentar acompanhar, ou neste caso a tentar solidificar o pódio, não é? E o Sampaio ocupava, na altura, ainda agora, uma derrota, o último lugar da classificação, mas eu tinha dito isto anteriormente, e é a realidade, são dois objetivos de igual força, não é? Nós para tentar acompanhar, eles para tentar salvar-se daquela situação, e foi um jogo que o 3-0 é um resultado justo, que nos assenta bem, porque fomos sem dúvida a melhor equipa, mas durante o jogo tivemos muitas dificuldades e tivemos que nos ir adaptando ao que o jogo foi pedindo, e só uma postura muito humilde e muito abnegada da minha equipa é que permitiu essa vitória. Sim. Golos não faltaram, faltou alguma coisa no jogo, ao Ponte? Falta sempre. Um treinador é sempre um insatisfeito por natureza. Se estivermos muito fortes na parte da organização defensiva, em que o nosso adversário poucas situações nos causou, mas no entanto teve mais bola do que nós em certos períodos do jogo, porque nós tivemos algumas dificuldades, nomeadamente na pressão ao adversário, no primeiro momento da nossa organização defensiva, tivemos alguma dificuldade. São questões para trabalhar, porque os adversários também bem preparados, estudam bem o ponto, e também que é sempre mais saboroso ganhar as equipas que vão em cima do que aquelas que vão a meio da tabela. E estamos numa segunda volta, portanto já começam a conhecer mais as equipas, não é? Que é a maneira como vocês jogam. Eu estava aqui a dizer que estes foram os vossos últimos jogos. No seu caso, são os primeiros jogos que fazem ainda pelos Porões, não é? No comando técnico. Exato, o terceiro jogo que nós fazemos, a nossa equipa técnica, desde que assumiu os Porões. No primeiro jogo tivemos apenas aquela semana antes do jogo para trabalhar, em que temos que mudar várias coisas, principalmente o sistema tático que quisemos alterar, e isso leva o seu tempo, leva e o seu trabalho. Conseguimos um empate a 2 bolas com Santa Maria, o que não foi mal, visto que então estávamos a perder 2-0, e conseguimos ainda chegar ao empate, um jogo de muita entrega dos jogadores, de assimilar ainda muitas ideias muito rápido, enfim. Depois tínhamos aquela pausa das 2 semanas de interrupção do campeonato no Natal. Queríamos aproveitar essas 2 semanas para trabalhar mais a fundo e aprimorar essas situações, só que infelizmente, não é, com o que estamos a viver hoje em dia, foi complicado conseguir ter o plantel todo disponível para trabalhar com afinco nessas 2 semanas. O que nos fez arriscar um pouco e mudar também e tentar experimentar outras coisas no jogo contra o Prado, se calhar aí acho que fomos mais ambiciosos do que propriamente cautelosos. Não correu tão bem, acabamos por perder o jogo por 3-0, com falhas que não podem acontecer.
Então trabalhamos sobre esse. Às vezes as derrotas também ajudam-nos a melhorar e a perceber o que é que está mal e o que é que se pode melhorar. E chegámos à conclusão que não valia a pena ir por aquele caminho. Seguimos o outro, este recente, correu bem, não sofremos golos, era um objetivo também nosso, era não sofrer golos, visto que estávamos a sofrer muitos golos, e acaba por correr bem. Pronto. E peca só por o resultado ser curto. Acho que podia ser mais alargado. Estava-me aí a dizer que foi fazendo alterações na equipa, que notou que era necessário fazer algumas alterações na equipa. Que equipa é que encontrou quando assumiu o comando técnico dos Porões? Que equipa é que era a equipa que tinha em mãos? Bem, em relação a equipa foi montada pela anterior equipa técnica para um sistema tático diferente do nosso, ou seja, com 3 centrais, 3-5-2. Logo, os jogadores que lá teria seria para essas posições mais específicas. Nós, ao alterar isso, claro que vamos sentir falhas aqui e ali, em termos de elementos para essas posições. E claro, tivemos que reajustar um pouco aqui e ali, mas sempre tive a abertura dos jogadores, eles compreenderam, aceitaram e demonstraram toda a sua disponibilidade para que, caso tenham que jogar numa posição diferente, que não haveria problema. E então arriscamos e acho que arriscamos bem. O José, quando esteve aqui da outra vez, falou da equipa que tinha no momento, estávamos a começar o campeonato, não é? Portanto era muito recente. Que equipa é que tem neste momento? Que equipa é o Porto neste momento? No verdadeiro sentido da palavra, uma equipa. Uma equipa? Uma dinâmica, que conseguimos criar uma dinâmica muito forte de grupo. Isto tudo só é possível com os jogadores, com a equipa técnica e com a direção. Essa dinâmica foi criada e neste momento é sempre muito mais fácil trabalharmos sobre estas vitórias, que também são um conforto muito grande para o acreditar em tudo, não é? Mas isto só foi possível, e é a minha convicção, por esta dinâmica de grupo, que também foi ela toda construída, porque no início da época contratámos, e falámos aqui nessa altura, foi toda ela construída nesse sentido, através de perfil do jogador, primeiro o homem, depois o jogador, porque nós acreditamos que nesta divisão, acima de tudo, temos que perceber o contexto onde estamos. O contexto é fundamental e na minha opinião e na direção, a parte grupal, a situação grupal tem um peso elevadíssimo no sucesso das equipas. Nós conseguimos isso, aliando a isso a qualidade dos jogadores, o comprometimento total da direção no cumprimento, acima de tudo, no cumprimento daquilo a que se dispôs, e depois o nosso trabalho enquanto equipa técnica fica muito mais facilitado. Numa das entrevistas que deu logo no início da época, disse que era público que o plantel estava fechado e disse mesmo dentro daquilo que pretendiam, que era aquilo que queriam mesmo, mas sempre que aparecesse uma mais-valia, teria sempre espaço no vosso plantel. Apareceu essa mais-valia entretanto ou não? Apareceu. A mais-valia apareceu, até apareceu mais do que uma, mas nós achamos que não era necessário fazer essa introdução de qualidade no plantel. Não era por uma razão muito simples e sendo coerente com aquilo que eu disse, a questão grupal é fundamental e podemos acrescentar qualidade ao grupo, mas podemos perder tudo o resto que estava construído. E estes jogadores até agora, até à 16ª jornada, deram mostra que são eles os escolhidos, foram eles os eleitos, dão recado, dão conta do recado, por isso não faz sentido nenhum alterar ou dispensa ou entrada de alguns jogadores. Estamos completamente satisfeitos e acima de tudo bem validar o trabalho de prospecção que quer eu, quer a direção fizemos. Ainda sobre a equipa, vou provocá-lo um bocadinho, porque estive a ver a conversa que teve com o Daniel e disse na altura que esta equipa assentava em 3 pilares: ambição, competência e paixão. Tem existido tudo isto ou falta alguma coisa? Não, porque essas também são as insígnias do clube. Todos os dias, quando nos equipamos, essas 3 palavras estão bem presentes no balneário. E quem as quiser interpretar no verdadeiro sentido da palavra sabe que isso traz sucesso. Claro que sabemos que pode ser pura demagogia, não é? Falar sobre isso, mas é a realidade. Se conseguimos ter isso sempre presente a cada treino, a cada jogo, é sempre mais fácil. Pedro, assim em traços gerais, que alterações é que foram feitas na vossa equipa desde que o Pedro chegou?
Bem, nós começamos, para já porque o tempo é curto e o que nos preocupava mais era aquilo que estava a correr mal até ali, porque se nós fomos para lá é porque alguma coisa não estava bem. E a nossa preocupação foi principalmente a parte mental, psicológica do jogador, o que é que estava a passar, o que é que se podia corrigir, o que é que se podia melhorar. Então fomos atrás dessa situação e focamos mais nessa parte grupal, como o nosso colega está a falar. E fomos trabalhar um a um, fomos perceber um a um o que é que estava a passar e então mudamos a dinâmica de grupo, criámos uma dinâmica de grupo diferente, onde toda a gente fala, onde toda a gente pode ter direito a opinar sobre o que nós acharmos pertinente fazer, mesmo até a nível do adversário, dos treinos, nós falamos de tudo, toda a gente tem abertura para falar de tudo, frontal e olhos nos olhos uns com os outros e só assim é que vamos conseguir. Só assim é que vamos conseguir. A parte técnica, tática, vamos trabalhando com o tempo, pouco tempo que temos, vamos gerindo, vamos fazendo, mas principalmente quando entras num grupo onde as coisas não estão a correr bem, acho que nos devemos focar mais nessa parte mental e perceber o que é que estava a passar, o que é que se pode melhorar e voltar a reforçar laços e percebermos que estamos todos no mesmo barco e só assim é que podemos sair de águas mais turbulentas. Sim. Neste momento os Porões está ali numa linha ténue, não é? Perigosa. Está em 11º lugar neste momento, com 16 pontos em 16 jogos, não é? 3 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Que objetivos é que há neste momento para a equipa? Quais são os vossos objetivos neste preciso momento do campeonato? Neste preciso momento é mesmo a manutenção, garantir o mais rápido possível a manutenção. E em relação à taça, o mais longe possível, mas sendo que o nosso principal foco será a manutenção, sim. E olhando para o seu plantel, acredita que tem equipa para cumprir estes objetivos? Equipa, sim, mas principalmente homens tenho. Tenho um grupo de homens que me dão garantias que sim, vamos conseguir. E todos alinhados para este mesmo objetivo? Todos. Neste momento, não vejo lá ninguém que não esteja alinhado nesse objetivo. Sim. No caso do Porto, neste momento está em segundo lugar, não é? Com 33 pontos em 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O José, no início do campeonato e também quando esteve aqui no Chai Futebol às 5, tinha admitido que o principal objetivo era o meio da tabela, estar acima do meio da tabela. Sem dúvida. Neste momento, é esse o objetivo ou já podemos assumir aqui que o objetivo é muito maior do que esse? Agora que há aqui um segundo lugar... Eu não sou muito a favor de alteração de objetivos e a minha direção sabe disso, que eu não sou muito a favor da alteração de objetivos consoante os resultados. Os objetivos foram claros, uma melhor classificação do que a época passada, onde tínhamos sido o oitavo lugar, ou tínhamos conseguido o oitavo lugar numa época totalmente atípica, não é? Com uma volta, por isso, e o nosso processo assenta muito em tempo. Este ano sabíamos que o objetivo teria que ser melhor, porque íamos ter mais condições. Eu nesse caso tive, e referi aqui na altura, que tive alguma abertura, não toda, mas tive uma grande abertura da direção para poder contratar e para poder moldar a equipa à minha ideia e obviamente isso também, quando temos abertura da direção, também nos traz mais responsabilidade e nunca na vida podíamos lutar por um oitavo lugar. Pusemos sempre a fasquia na ordem dos 5 primeiros. Na altura disse e continuo a dizer que o Ponte ia lutar por a primeira metade da tabela sem um orçamento da primeira metade da tabela e neste caso estamos em segundo lugar, estamos a 10 pontos, na minha opinião, de um inalcançável Brito, neste caso, não é? O Brito está destacadíssimo, será muito difícil eles serem de lá. Mas depois também temos o segundo e o terceiro com os mesmos pontos, o Ponte e o Joane, mas depois quem vem atrás já vem, o quarto vem a 9 e o quinto, sexto, sétimo, oitavo vem a 10 pontos. Por isso também não podemos ser tolinhos, não é? Nem ser chamados tolinhos. Obviamente que neste momento lutamos pelo pódio da Pro Nacional, é aí que nos queremos cimentar, tendo também a taça, que é uma competição extremamente apelativa e uma festa extremamente bonita, em que nós não escondemos o desejo de estar presentes o mais longe possível, se possível, no último momento, com a taça na mão. Portanto, estes objetivos estão todos alinhados entre treinador, direção e jogadores, estão todos alinhados para os mesmos objetivos? Só assim é que faz sentido. Os jogadores foram contratados, sabiam para o que estavam a ser contratados, a direção também sabia que o esforço que estava a fazer também era para um objetivo maior. E o treinador, basicamente, aqui une as duas coisas, não é? Une os jogadores, o interesse da direção, e conseguimos uma coisa que para já está a ser muito boa, mas temos de ter cuidado porque
muita confiança e depois temos aqui um grave problema que pode funcionar a nosso favor, também pode ser uma arma muito forte contra nós, não é? Que não nos podemos esquecer que ainda estamos numa crise pandémica e a qualquer momento podemos ser abalados por ela e ter que 10, 12, 15 jogadores. Não é? Se afeta as ligas profissionais, também nos pode afetar a nós e pode, vá lá, deitar um bocado o nosso trabalho por terra. Vamos acreditar, pelo menos enquanto grupo temos sido cautelosos, nesse sentido, todos temos sido homens no verdadeiro sentido da palavra e cada um a tentar fazer o melhor e para não tentar, de alguma forma, beliscar isto que tem sido uma excelente época para toda a gente. José, foi ao encontro da minha próxima pergunta, aquilo que eu ia perguntar, porque o Pedro há um bocadinho tocou nesse assunto, da parte psicológica dos jogadores. Eu gosto sempre de colocar esta questão, porque acho que é importante. O futebol não é só técnico, não é? Também a parte, e físico, também há a parte psicológica. Tem sido gerida esta questão da excessiva motivação ou excessiva confiança? É uma questão que é gerida dentro da vossa equipa ou não? Acreditam que cada um por si só já vai tentando gerir isso? Nós temos uma equipa, e quando construímos uma equipa extremamente madura. Não é? Nós devemos ser a primeira, segunda equipa mais madura, não é? Quando eu digo madura a nível de idade, da Pro Nacional. Foi construída com esse intuito. A gestão da expectativa é fundamental, não só no futebol como na nossa vida. Agora, a gestão da expectativa é sempre feita através de objetivos. Não é? Nós temos que ter objetivos reais, objetivos tangíveis e depois a gestão da expectativa é feita mediante esses objetivos, esses sim têm que ser muito bem planeados e muito bem definidos. Temos objetivos, eles foram anunciados no início da época e sabemos que os temos que cumprir, foi para isso que fomos contratados. A direção tem objetivos, a direção tem questões que tem que cumprir com o plantel, a direção cumpre escrupulosamente tudo com o plantel, por isso os jogadores têm que cumprir escrupulosamente tudo que têm ao seu dever com os objetivos que foram propostos. Até agora têm conseguido e nós costumamos dizer, nós não disputamos jogos, o adversário é nós. Numa estratégia, num planeamento para o jogo tem interesse, não é? Temos que trabalhar sobre ele, mas o que tem efetivamente interesse, nós vamos para o jogo, vamos defrontar o nosso objetivo, sempre o nosso objetivo, e sabemos que se ganharmos estamos sempre mais próximos do nosso objetivo. Aqui há sempre dois extremos, não é? A excessiva motivação ou a possível desmotivação, e o Pedro há um bocadinho dizia que isto era uma preocupação, que tinham trabalhado isto quando o Pedro entrou. Continua a ser uma preocupação vossa trabalhar esta questão de não deixar que a desmotivação tome conta do plantel, ou é algo que não sente que possa acontecer na sua equipa? Não, porque eu costumo dizer, eu sou um homem de poucas palavras, eu sou mais de atitudes e vai por aí. E os meus jogadores neste momento já sabem que têm que cumprir aquilo que se comprometeram connosco, com a equipa técnica, e pronto. E quem cumpre, está connosco, quem não cumpre, não está connosco. E nesta fase eles sabem que só há uma forma de estar nos porões. É vencendo? Vencendo. E há um próximo jogo, eu gostava que vocês me fizessem um prognóstico. Eu sei que prognósticos só se fazem no fim do jogo, não é? Como se costumava dizer, mas aqui um prognóstico daquilo que pode ser o jogo. Os Porões vão jogar contra o Porto de Ave, não é? Empataram na primeira volta. Sim. O que é que espera deste jogo? É sempre um jogo complicado. O Porto de Ave não tem derrotas em casa, é sempre uma equipa muito difícil de defrontar. O campo deles, em termos de dimensões, é muito mais largo, as dimensões são maiores do que estamos normalmente habituados. O que nos faz abrir um pouco mais o nosso bloco, mas só que são mais técnicas, mais táticas, e isso também vamos trabalhando. Mas será sempre uma partida difícil, não digo o contrário, mas só sairemos lá com pontos na mala. José, o que é que espera do jogo com o Cerzelo? Empataram também na primeira volta. Empatamos e agora temos pouca informação sobre o Cerzelo. Não é? O Cerzelo está numa época algo conturbada, não é? Já teve lá o Filipe Gonça, saiu, assumiu também lá o antigo diretor desportivo, o Lapa, e agora mais uma vez saiu e entra esta semana um treinador novo. Entrando um treinador novo, sabemos pouco o que esperar. Não é? Conhecemos os jogadores, isso conhecemos, estão identificados, conhecemos todos. Conhecíamos anteriormente o que era feito, agora esta semana será um jogo extremamente difícil, porque vamos um bocadinho às escuras, sabemos que eles vão levar uma injeção de motivação, não é? Um treinador novo, querem mostrar, querem corresponder,
Por isso será um jogo, um desafio. Vai ser um desafio. Obviamente que nós vimos de uma série muito boa, não é? Estamos em 24 pontos possíveis, fizemos 22, não é? Também temos, obviamente, que neste jogo puxar de galões e tentar fazer com que sejam mais 3 pontos a cair para o nosso lado, porque sabemos que se igualarmos a motivação que o nosso adversário terá para este jogo, se conseguirmos igualar essa mesma motivação, sairemos vencedores. Este programa serve não só para falar da vossa equipa, mas também para dar a conhecer um bocadinho do vosso clube. Se calhar começava aqui pelo José. Gostava de saber como é que é a nível de formação o vosso clube. Há uma aposta muito forte na formação ou é algo que está aqui em falta? Não está em falta. O clube tem alguns escalões. Este ano optou tem os escalões de base de formação e optou por fazer uma equipa de sub-23. Neste caso não temos os iniciados, os juvenis e os júniores. Optámos por fazer uma equipa de sub-23 que está a fazer um excelente campeonato na primeira divisão, com miúdos de muita qualidade, alguns deles já estreados por nós na nossa equipa. E acaba por ser sempre, se calhar, um próximo passo do clube, depois também trabalhar e estender aos outros escalões. A nível de formação, acaba sempre por ser uma mais-valia para uma equipa sénior, porque eu acredito que sim, não todos, porque eu não acredito em equipas de muita juventude, é a minha forma de pensar o futebol. Acredito sim numa mescla de juventude e experiência e se calhar, quem sabe, o Clube Desportivo do Ponte daqui a uns anos poderá trabalhar para esse sentido. Ou seja, treinar as camadas mais jovens para que no futuro possam assumir a equipa. Exatamente, sejam eles a integrar essa parte mais jovem, esse núcleo mais jovem do plantel sénior, sempre suportado, obviamente, por jogadores mais experientes e mais conhecedores da divisão. O Pedro tem aqui na sua carreira ligação a esta questão da formação, portanto acredito que entenda que é importante. Como é que é no clube esta questão da formação? Existe uma aposta forte? Não, até porque desde a reativação do Grupo Desportivo e Recreativo de Esporões, eles ainda não conseguiram jogar em casa, ou seja, o campo deles ainda está por reconstruir, desde que eles estão reativos. Até aqui têm jogado sempre em campos emprestados, com a casa às costas, digamos assim, o que impossibilita, de qualquer forma, criar formação no clube. Mas sim, seria importante os Esporões primeiro resolver o problema da casa, ter casa, e depois aí sim eles querem apostar na formação. É importante, claro que sim. Há aí um problema, uma falta nas infraestruturas, é isso? Afirmativo, sim. Sobre essa questão do campo, não é? Os Esporões não jogam em casa. Os Esporões jogam numa freguesia vizinha, onde alugamos o campo, não é? Para podermos para jogar, porque os Esporões não têm campo, no momento, na freguesia deles. No caso do Ponte, as vossas infraestruturas vão ao encontro daquilo que são os vossos objetivos e daquilo que é a equipa e o clube neste momento? Sim, o clube, antes de apostar na equipa de futebol sénior, não é? Dentro das possibilidades do clube, muniu-se primeiro, tratou das infraestruturas. Não é? Quem conhece o Clube Desportivo do Ponte há 5, 6 anos, vai lá hoje e parece um campo moderno e há 5, 6 anos um campo do antigamente. Não é? Por isso foi feito um investimento muito forte pela direção, obviamente com o apoio das entidades competentes, mas sim, temos dentro do espaço que temos enquanto clube, temos as melhores condições possíveis. Se falta alguma coisa, claro, falta sempre. Para acrescentar é sempre muito mais fácil, não é? Sim, mas corresponde àquilo que são as vossas necessidades neste momento? Sim, neste momento, enquanto equipa sénior, temos aquilo que é o mínimo pretendido. Não é? Conseguimos treinar, das 4 vezes que treinamos semanalmente, conseguimos treinar 2 vezes a campo inteiro. Se também seja feita a salvaguarda, se eu quisesse treinar todos os dias o campo inteiro também o treinava, mas também temos que fazer essa gestão e saber que o clube não é só a equipa sénior e temos também que ter algumas cedências e não podemos querer tudo por capricho. E dar espaço aos outros, não é? Exatamente. O José um bocadinho já fazia referência a isso, de que trabalham muito em equipa no vosso clube. Como é que é a sua equipa técnica? A minha equipa técnica é mais curta do que aquilo que eu queria, porque como sou e considero-me um treinador super exigente, acima de tudo de mim e daqueles que estão comigo.
e posso, não, até podia abrir aqui o casting, mas desde o ano passado que tentei contratar um treinador adjunto, mas neste momento, para já, ainda não apareceu ninguém, já apareceram variedíssimos casos, mas não apareceu ninguém ou com disponibilidade ou com competência para me ajudar nesse trajeto. Por isso, neste momento, sou eu, tenho o meu adjunto que é o André Maceira, que já me acompanha há muitos anos e até um nível de formação, quando foi na altura, quando passei os meus primeiros anos no Vitória, e ele fazia já lá a observação, então neste momento ele acompanha muito no trabalho físico, mas acima de tudo na observação, que é basicamente ele consegue analisar um vídeo pela minha cabeça e isso é fundamental porque é impagável. Eu costumo dizer que se eu tivesse a capacidade dele, eu pedia 10 vezes mais que aquilo que ele ganha. José, falei na questão da observação. Na entrevista que deu, a primeira vez que esteve aqui no Chai Futebol às 5, referiu muitas vezes mesmo, que gostava muito de ver futebol. Também assume essa posição de observador, neste caso, de ver as outras equipas, preocupa-se muito em ver como trabalham as outras equipas? Ver como trabalhar não, porque trabalhar temos de estar dentro do treino, dentro da estrutura que pretendemos acompanhar, e isso não tem essa possibilidade, por uma questão profissional, não tenho capacidade, não tenho essa possibilidade de poder pedir um estágio e acompanhar por dentro um clube profissional. Isso não tenho. Agora, ver como trabalham, como estão as equipas, sempre as da minha, e é o futebol que eu mais vejo, é o da minha divisão. Porque eu tenho que saber em que contexto estou, como estou, e isso sim, e nesse sentido gasto o dinheiro, na altura também referi e volto a fazer esse reforço, que acho que é fundamental, o dinheiro, as ajudas de custo que são disponibilizadas pelo clube para a equipa técnica, e eu gasto a maior parte dela em observação. Pedro, como é que é a sua equipa técnica? A minha equipa técnica é composta pelo Paulo Martins, o Daniel Ferreira e o Diogo. O treinador do guarda-redes, e estou bem servido, estou muito bem servido, estamos em sintonia, completamente em sintonia, sempre em contacto uns com os outros, sempre possível vamos acompanhando também os jogos da nossa série, falamos muito sobre isso, mas nesta fase estamos mais preocupados em criar a nossa identidade, visto que chegamos há pouco tempo. E então batalhamos mais nessa parte neste momento. Mas sim, vamos observando e vamos corrigindo certos aspectos, também nos jogos que fazemos, mais propriamente nos jogos em que temos feito, propriamente os adversários que vamos encontrar. Mas sim, trabalhamos bem. Na questão da preparação do treino, por exemplo, dividem as tarefas entre vocês ou o Pedro acaba por assumir a totalidade do treino? E da não, estão delegadas as tarefas, sim. Cada um sabe o que é que tem a fazer no treino, são delegadas as tarefas, cada um faz a sua parte, até porque é importante eles fazerem parte do processo e sentirem que fazem parte do processo. Para mim, acho que é muito importante a equipa técnica ter essa responsabilidade também e os jogadores sentirem também que não é só um treinador que lá está. Pedro assumiu o comando técnico desta equipa há pouco tempo, não é? há cerca de um mês, mas de certeza esteve atento ao campeonato até este momento. Sim. O que é que tem achado deste campeonato deste ano, desta época? Se calhar não me surpreende assim tanto, até porque desde que dividiram a Pro Nacional em duas séries, seria de esperar que a qualidade e a competitividade ficasse um pouco dividida, não é? E sabíamos perfeitamente que, tirando o caso do Domiense e o Brito também, na série B, que pronto, se calhar é um pouco exagerado, dispara a diferença de pontos, de resto era sim, estava mais ou menos à espera do que vemos hoje. Ali metade da tabela para cima e metade da tabela para baixo. Pronto. Não há nenhuma equipa que o esteja a surpreender, tanto positivamente como negativamente, nenhuma que ainda hoje falei sobre isso e o Marinhas, sim, na nossa série. O Marinhas, para mim, é a equipa que mais me surpreende nesta série, visto até ser um plantel muito jovem, com grandes jogadores até da parte da cantera deles. O Carioca, que é meu amigo, desde já um abraço, está a fazer um excelente trabalho. Tem feito sempre campeonatos muito tranquilos, sempre com muita humildade e sim, sem dúvida aprecio muito o trabalho deles.
José, havia muitas expectativas quando aqui esteve a falar do campeonato, não é? Estávamos no início. E agora, que balanço é que faz do campeonato até ao momento? Antes de mais, há bocado na parte da equipa técnica, esqueci-me de dizer o meu treinador de guarda-redes, o Joanico. Peço desculpa, porque é parte fundamental na preparação do treino e dos jogos. Relativamente ao campeonato, era aquilo que eu previ que no início, a entrada do último terço, não é? A entrada do último terço, no final da primeira volta, a entrada do último terço, a tabela acabaria por partir. Eu, na altura, disse 5, 6 equipas que podia quebrar. Quebrou com uma, não é? Quebrou com uma, com o Brito. E depois estamos 2 ali. E depois temos ali mais 6, 7 equipas num barco. E depois a luta cá para baixo está a 4, 5 equipas a luta pela manutenção. Surpresa para mim, não sendo surpresa porque seria sempre um candidato ao primeiro lugar, acaba por ser também este trajeto do Brito, que eu não, sem dúvida que era um candidato ao primeiro lugar, mas nunca pensei que tivesse tal performance, não é? Pode-se falar de várias coisas, do que foi, mas a competência está lá e o resultado mostra isso. Normalmente as tabelas classificativas não enganam. Nós, relativamente ao nosso caso, achamos, muita gente o diz, que somos uma surpresa na classificação. Não considero. Propusemos-nos um objetivo, estamos a cumprir com ele, estamos dentro da primeira metade da tabela, por isso é o que nós somente só olhamos a isso. Agora, surpresas, sim, se calhar pela negativa existe alguns clubes que não estão a corresponder àquilo que se propuseram no início da época, isso sim. Parece-me que é mais pela negativa e essa parte pela positiva do Brito, que está a fazer uma performance fortíssima. Têm sentado vários treinadores aí nesses lugares e muitos têm dito que a pandemia, felizmente, não tem tido impacto nos clubes deles. Nos vossos, têm tido? Não, para já temos pontualmente. No jogo passado tivemos um jogador que estava infectado, que não pôde dar o contributo, um jogador importante para nós, como são todos, mas tem sido muito pontual. Um caso, acho que foi o primeiro caso que tivemos desde que nesta nova vaga da Omicron, foi o primeiro caso que tivemos. No vosso caso também não tem tido... Sim, no nosso caso tivemos alguns casos positivos, mas foi na altura da paragem do campeonato, o que também não foi tão impactante. Agora, o que está a acontecer muito são casos de contactos com outras pessoas, da família, e isso, claro, obriga a ter que estar em casa, a fazer o tal tempo de fechado, não é? E isso tira-nos jogadores, sim. Tem-nos complicado um bocado a vida, sim, em termos de trabalho. Eu vou recuar aqui só um bocadinho nas minhas perguntas para voltar a falar do campeonato, porque nós já sabemos a opinião do José, que já aqui esteve no início a falar disto, e é um bocadinho, o Pedro falou desta divisão nova do campeonato, nestas mudanças, esta reformulação do campeonato. Qual é a sua opinião em relação a isto? Eu tenho perguntado a todos os treinadores que têm por aqui passado, qual é a sua opinião em relação a esta estrutura? Sim, isto será, eu acredito que será provisório, até porque para uma prova rainha da Associação Futebol Braga, ou uma série, tem que ser só uma série, obviamente, sim. Não faz sentido nenhum estar a dividir a qualidade por 2 séries, e a competitividade, como eu disse há pouco, não faz sentido nenhum, e espero que daqui a mais tardar 2 anos já esteja tudo à normalidade, entre aspas. José, mantém-se a opinião também que tinha... Sim, mantém, porque se alargarmos 18 para 28, obviamente a qualidade baixa. E é notório os esforços que existem, nomeadamente depois nas lutas pela manutenção, começa, porque basicamente se pegarmos nos 18, estamos a pegar nas 18 melhores equipas da divisão e estamos a juntar eventualmente as 10 melhores equipas da divisão de honra. E sabemos que a Pro Nacional é muito diferente de jogar uma divisão de honra. E depois, nomeadamente, estes clubes aportam ainda vícios antigos, se calhar do treinar menos vezes, o treinar em campos, muitas vezes ainda não estão trabalhados a questão dos campos, muito trabalho a meio campo, não é? E tudo isto na Pro Nacional, tudo isto se paga. Não se paga nos primeiros jogos, mas durante o campeonato tudo isto se paga. Por isso é fundamental regressar à estrutura anterior, e acho que é o que está previsto, não é? Não este ano, mas nos próximos anos é o que está previsto, porque sim, estou de acordo com o Pedro, que diz que uma prova rainha
de uma associação tem que ser sempre a uma divisão. Eu defendo isso, há outras associações que não o fazem por opção, mas eu defendo que deverá ser sempre a uma série. O José tinha dito numa entrevista que achava que o público era uma peça fundamental também nos vossos jogos. Como é que é a vossa massa adepta? Vou tentar ser simpático porque é algo que tenho estado desiludido, sinceramente, porque Ponte é uma vila de Ponte é uma vila muito grande, não é? A nível de freguesia, para termos noção, é a segunda maior freguesia de Guimarães. Estamos a falar de muita gente. E eu sempre conheci o Ponte, sempre vi alguns jogos do Ponte, não sou natural da freguesia, mas sempre ia ver alguns jogos do Ponte e tinha uma massa adepta presente, uma massa adepta exigente. E pensávamos nós que a fazer um bom campeonato, como estamos, que esse apoio ia ser mais efetivo. E foi, em tempos foi, estranhamente, quando nós vacilamos um bocadinho, esse apoio foi presente, mas estranhamente, com o sucesso da equipa, eu sou capaz de dizer que as pessoas afastaram-se, em vez de virem ao estádio apoiar, não é? De ceder um bocadinho, eu costumo dizer, para se juntarem a nós, porque Ponte é uma cidade, é uma vila muito humilde, tem muitos imigrantes e nós sentimos esse apoio de fora assim, os imigrantes a comentar os jogos, os posts, estão sempre lá presentes, a dar essa força, mas eu gostava muito que as pessoas abdicassem um bocadinho do sábado, quando o Ponte joga em casa, abdicassem um bocadinho do sábado e quando fosse fora ao domingo, abdicassem um bocadinho do domingo e se juntassem a este grupo de jogadores, neste caso, que estão bem a representar a vila, mas sinceramente os cidadãos de Ponte não estão a representar bem o clube. Eu tenho que deixar esse ponto, porque acho que o clube, a direção e os jogadores merecem um apoio cabal neste momento de sucesso. Um bom resultado da equipa nesta época poderá trazer esse público de volta? Pois, nós já não sabemos muito. Eu costumo dizer que tem que ser os jogadores, tem que ser o plantel, o clube, a ir atrás da vila. E nós mais não conseguimos fazer, não é? Nós vimos numa senda de vitórias contra adversários de valia, não é? da nossa série. Estamos num segundo lugar altamente meritório e não sabemos o que é que podemos. A única hipótese que temos é chegar mais cedo ao jogo e ir a bater à casa das pessoas a ver se vêm ver o Ponte. Porque eu conheço o Clube Desportivo do Ponte de casa cheia. Eu tenho 39 anos, já deixei de jogar há algum tempo, mas lembro-me de ver sempre aquela casa cheia e é isso que gostava de ver, também de forma que os jogadores se sintam acarinhados e garanto a quem vier ao complexo desportivo do Ponte que passará um bom bocado e isso com certeza se reverá na atitude e na humildade daqueles jogadores. Pedro, como é que é o vosso caso, dos Porões? Bem, o caso dos Porões é um pouco mais complicado, visto que o clube esteve inativo, salvo por uma década ou perto disso. E depois, quando é reativado, é numa freguesia, desviado da freguesia de origem, não é? Quer dizer, fica mais complicado ainda, ou seja, há uma geração que deixa de ter clube, não é? Deixa de ter o clube da freguesia. Sim, 10 anos. Não é? E então isso temos que trazer, depois não houve aquela passagem, não é? Do pai levar o filho levar, etc. E então aí já corta um pouco o cordão umbilical que tinham com o clube. Depois o clube reabre, mas noutra freguesia também já é, não é? Porque acima de tudo há o bairrismo, aí há aquela, não é? Há do amor à terra e ter que ir defender o nosso clube na terra vizinha, não? Quer dizer, não fica assim muito apetecível. No entanto, essa tal geração que viu o clube a fechar foi a tal geração que reativou o clube. E eles estão a fazer um trabalho estupendo, maravilhoso, fantástico mesmo, porque estão a conseguir puxar essa malta para ajudar o clube e apoiar o clube. E sim, vem-se notando que a cada ano que passa, mais gente no campo a apoiar a equipa e a seguir. E tem sido brilhante. Por isso, não podemos, acho que
Claro, convidamos sempre as pessoas a vir, quantos mais melhor, mas olhando à nossa realidade, à realidade dos Porões, em que teve inativa, etc., até não dá assim tão mal quanto isso. Estamos quase a chegar ao final da nossa conversa, mas tenho aqui uma curiosidade sobre vocês e começava se calhar pelo Pedro. Pedro, como é que é enquanto treinador? Como é que é o Pedro treinador? Como é que se definiria? Bem, o Pedro treinador vai contra todas aquelas, não é? Aquele típico treinador. Eu não sou, como eu disse há pouco, eu sou de poucas palavras, sou mais de atitudes, fecho muito com eles e trabalhamos muito na nossa fortaleza, como eu costumo dizer. Não gosto de tomar o poleiro da situação, sou eu, a minha equipa técnica e os meus jogadores, somos um grupo. Gosto de debater imenso com os jogadores sobre o adversário, sobre os treinos, toda a gente tem liberdade para falar. Essa velha máxima de muita confiança isso não existe. Se houver respeito, o pilar fundamental de uma liderança é o respeito. E havendo o respeito e não sendo ultrapassado, não vejo problema nenhum em trabalhar abertamente com eles e falar abertamente com eles sobre tudo. Agora, claro, respeito a forma de trabalhar de cada um, sendo que eu tenho esta forma de trabalhar e esta que eu aposto, esta que eu acho que funciona e vou continuar assim. E que objetivos é que tem para a sua carreira futura enquanto treinador? A minha carreira de treinador já está muito definido isto. Eu não me revejo daqui a 10 anos a trabalhar ou seja, no futebol distrital, não, porque daqui a 10 anos eu já teria que estar mais acima. Se não estiver é porque não tenho que ser treinador, e então fico por aí. Vou apreciar os jogos e vou vendo os jogos e vou acompanhando os campeonatos com mais calma, etc. Porque não... Pronto, eu senti isso um pouco agora quando entrei e senti isso dos meus colegas. Olharam para mim, mas quem é este tipo? Onde é que ele apareceu? Porque eu sinto que há uma bolha, há um núcleo de treinadores, não é? Que já anda aqui há imensos anos, à volta dos clubes de Braga. E a minha escolha, claro que foi surpreendente para muita gente. Para mim não foi, porque eu sei aquilo que valho, sei aquilo que trabalhei quando estive nos Porões, eles conhecem-me e sabem a minha forma de trabalhar e de estar na vida. Por isso, para mim, não foi assim tanta surpresa. Agora, claro, cabe-me a mim apresentar-me a eles e mostrar o meu trabalho, mas sim, não pretendo... Eu trabalho por objetivos e tenho os meus sonhos, os meus objetivos. Se vê que uma pessoa tem que ter essa capacidade de perceber se é ou se não vou andar aqui toda a vida, acho que não faz sentido nenhum, se não houver evolução. Se é para ser justo, tem que fazer o mesmo desafio, não é? Portanto, quem é que é enquanto treinador e que objetivos é que tem para a sua carreira? Revejo muito nas palavras em parte nas palavras, com certeza pensaremos de forma diferente em muitas coisas, mas nesta análise macro, a minha liderança é extremamente partilhada. A minha liderança, eu tenho os meus jogadores, muitos deles viram meus amigos, e viram meus amigos porque tenho a inteligência eles de saber diferenciar quando é amizade, quando é o treino, quando eu sou o treinador, quando ele é o jogador. Então é muito partilhado. Eu todos os dias sou o primeiro a chegar ao treino, recebo os meus jogadores todos de cumprimento, estou com eles no balneário, por isso eles às vezes até estranham, este gajo não sei, está sempre aqui metido, por isso. É muita realidade, estou lá com eles, equipo-me com eles, falo com eles, preocupo-me não por interesse, mas por convicção, não só com aquilo que eles me podem dar desportivamente, mas acima de tudo com a parte pessoal, e gosto de que eles partilhem isso comigo, porque acho que só assim, porque se abdicamos tanta coisa para estar ali, não é? Só faz sentido fazer daquilo, e não é chavão, só faz sentido fazer daquilo uma verdadeira família. Não é? Temos ligações, ter conexões com eles à vida deles, porque nós abdicamos da nossa, não é? Eu tenho a minha esposa e a minha mulher, eu hoje em dia vejo a minha filha, por causa do futebol, tenho dias que vejo a minha filha, só posso brincar com ela das 6h30 da manhã até às 8. Depois, se não estiver com ela nessa altura, não estou mais com ela o dia todo, não é? Por isso, são sacrifícios pesadíssimos que carregamos, não é? Nesta vida de treinador que carregamos, e que estou como o Pedro também, tentar sim sempre e quando houver evolução, quando não houver, se achar a evolução não só nossa, não é? Não só nossa a nível profissional, mas também da aceitação que os clubes e que os projetos e que as entidades têm sobre o nosso trabalho, porque só faz sentido haver competência, temos competência, fazemos bons trabalhos, haver evolução. Só para ficar sempre nesta situação,
Eu costumo dizer, neste momento tenho 80% de probabilidade de não treinar para o ano. É nisso que eu acredito, neste momento é nisso que eu acredito. Tenho 80% porque os projetos têm que evoluir, toda a gente tem que evoluir, o ponto tem que evoluir, o treinador tem que evoluir, as equipas têm que evoluir. Só assim é que faz sentido, senão o que perdemos é muito mais do que aquilo que ganhamos. Por isso, todos os anos temos que fazer essa avaliação. E objetivos muito bem definidos, não é? Sem dúvida. Na sua carreira. Já agora só uma questão, mandar um abraço só ao antigo moderador, não é? Pelo excelente trabalho que está a começar a fazer no Valadares e agradecer-lhe. Ele não me levará a mal se eu lhe disser que a parte da moderação melhorou, não é? Foi feito aqui um upgrade, Eu não meti nisto, não tenho nada a ver com isto. na moderação, mas pronto, perdeu-se um moderador mediano, mas está-se a ganhar um excelente treinador no futebol feminino. Sim, fica o nosso abraço também para o Daniel. Pedro, José, obrigado por este bocadinho, por esta conversa. Foi um gosto ter-vos aqui a partilhar este Chai Futebol às 5. Espero ver-vos em breve e conversarmos em breve. Neste caso, o José já seria a terceira vez, não é? Quarta. Eu ainda sou do tempo do Zoom. Então está mais que habituado ao Chai Futebol. Sem dúvida. Obrigado aos dois mais uma vez. Muito obrigado. E obrigado a si também por ter estado desse lado. Já sabe, todas as terças-feiras à noite, a Pro Nacional joga-se aqui no Atleta Canal e no Chá e Futebol às 5. Até à próxima. Este programa tem o apoio de